Irmãos em Cristo. Cristo não é Jesus, mas Jesus foi um ser humano como qualquer outro. Acontece que a consciência que o ser humano Jesus produziu assumiu a pessoa do Espírito. E por este ato, ele se tornou um Cristo de Deus, isto é, um filho legítimo da vontade de Deus, um filho da vida eterna. E qualquer consciência que assumir a pessoa do Espírito também terá seu nome seguido de Cristo, como Jesus Cristo. Cristo não é um privilégio só de Jesus, mas é o sobrenome eterno que o profeta Isaías disse que Deus nos daria por assumir a pessoa do Espírito. Não assumir só de boca, como eu vejo várias consciências fazendo, mas assumir a pessoa do Espírito de verdade. Ser um ser espiritual genuíno, usar de todas as funções da consciência a favor do Espírito e não mais da carne. Pensar pelo Espírito, raciocinar pelo Espírito, formar ideias pelo Espírito, analisar pelo Espírito e, principalmente, agir pelo Espírito. A consciência deve se identificar pelo Espírito e não mais pela carne. Nela deve se manifestar os desejos do Espírito e não da carne. Este é o verdadeiro propósito de Deus: desligar a consciência da carne e ligá-la no Espírito de Deus. Como Jesus disse, Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E Paulo disse, é impossível alguém na carne agradar a Deus, pois Deus é Espírito e Ele não tem o menor sentimento pela carne. Todos nós já temos a existência da carne e do Espírito, a carne como criação e o Espírito que nos dá a vida. Foi a carne como criação que produziu a nossa consciência, e devido a isto, a consciência é ligada à carne como um fruto natural. Mas uma vez madura, devemos colher esta consciência da carne para o proveito eterno do Espírito, pois se não colhermos, simplesmente jogaremos a consciência que produzimos no vazio eterno quando a carne morrer. Tudo isto já está dentro do propósito do Criador, que montou este propósito dentro de cada um de nós, e depende de cada consciência enxergá-lo e praticá-lo dentro dela para herdar a vida eterna dela. O propósito da vida tem 3 fases: a fase de espermatozoide, a fase humana e a fase espiritual. Ninguém chega à vida eterna se não passar por essas 3 fases. Uma fase é sequencial à outra. Ninguém chega à fase humana se primeiro não passar pela fase de espermatozoide, e ninguém chega à fase espiritual se primeiro não passar pela fase humana. Embora sejam fases distintas, uma depende fundamentalmente da outra, e uma vez passou por uma fase, não tem mais como voltar a ela novamente. Não tem como voltarmos à fase de espermatozoide, assim como não tem como voltarmos à fase humana. Qualquer consciência que deixa a pessoa da carne e assume a pessoa do Espírito se torna um irmão em Cristo. E assim como temos Jesus Cristo, podemos ter Paulo Cristo, José Carlos Cristo, Maria Cristo e qualquer nome seguido de Cristo. Cristo mostra que somos filhos do mesmo Pai Deus. O Espírito já está dentro de cada um de nós pela vida, mas ele só se torna um filho de Deus quando assumido pela consciência. Quem é da terra, fala as palavras da terra. Quem é do céu, fala as palavras do céu. Por isso os terrenos não compreendem as palavras de Deus.